Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. As imagens de corpos espalhados pelas ruas da cidade ucraniana de Bucha chocaram o mundo. Autoridades ucranianas dizem ter encontrado valas comuns, com centenas de mortos na cidade, que fica nos arredores da capital Kiev. Uma equipe da CNN chegou a flagrar o momento em que corpos eram retirados do porão de uma casa. Os registros foram divulgados depois que as tropas da Ucrânia retomaram o controle da região. No local, a equipe da CNN não confirmou de forma independente as informações. O Item Mais conversou com 2 brasileiros que estão neste momento em território ucraniano como voluntários. Alisson Vitali e Rodolfo Caires, criadores do grupo We Do Ukraine, falaram com a gente a caminho de Kiev. Meu nome é Alisson Vitali, estou aqui na companhia de Rodolfo Caires. Somos 2 voluntários independentes que criamos o nosso próprio grupo, a We Do Ukraine, e estamos agora a caminho de Kiev. Não podemos informar agora exatamente a nossa posição por motivos de segurança, mas estamos a aproximadamente 2 horas de viagem até a capital da Ucrânia. O colega de Alisson, Rodolfo, visitou a Ucrânia a passeio e deixou o país na véspera do fechamento do espaço aéreo. Ele conta que, na época, as pessoas com quem ele conversava por lá viam a ameaça de invasão russa com ceticismo. No tempo que eu estive na Ucrânia, antes da guerra, eu conversei com ucranianos, então conversei com vendedores de loja, conversei com senhoras de idade, com recepcionistas de hotel, com taxista, e mais ou menos o discurso deles era sempre o mesmo, que o Putin sempre ameaçou invadir a Ucrânia. E depois da invasão da Crimeia em 2014, a tensão ela sempre esteve no ar, ela nunca se extinguiu. Então eles meio que já estavam assim, meio que acostumados, digamos assim, otimistas que nada ia acontecer, porque para eles era algo comum já, as ameaças elas aconteciam corriqueiramente, sempre estava aí a tensão de invasão no ar, e eles meio que já estavam acostumados. Então eles olhavam a guerra com meio que desacreditados, pensando, não, a gente já recebeu muita ameaça, não vai ser dessa vez. Putin não é doido o suficiente de atacar. Ele só fala, mas não faz. Mas sempre tem aquela dúvida, né? Mas será que dessa vez ele vai invadir mesmo? E foi uma surpresa, pegou a Ucrânia de surpresa, os ucranianos de surpresa, porque de fato dessa vez ele invadiu, apesar de todas as falas dele, todas as vezes que ele foi à mídia, deixando claro que não, é só um exercício militar, a gente não vai invadir a Ucrânia. E era tudo mentira, né? Então, quando ele invadiu, realmente a população foi pega de surpresa. Foi uma invasão aí muito rápida, conseguiram conquistar as cidades bem depressa, justamente porque a Ucrânia não estava esperando essa invasão, né? Alisson também nos conta sobre o sofrimento daqueles que tiveram que deixar o país. Difícil entender a estratégia russa, portanto a gente ouvia muitos relatos daqueles que saíam, que estavam saindo para um país que não era o seu, de origem, sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, sem ter dinheiro, sem ter trabalho, acomodação. Então era literalmente se jogar no escuro, sem saber o que poderia acontecer com eles ali. E quando estamos aqui na Ucrânia e conversamos com soldados, além deles terem a preocupação com eles mesmos, de estarem no front e podendo estar ali sendo atacados a qualquer momento, eles também estão preocupados com as famílias deles que saíram com seus filhos. Resgatamos há 3 dias uma senhora que saiu de Mariupol e ela demorou 2 semanas para conseguir sair. E Mariupol, para aqueles que não sabem, é uma das cidades que sofreu os maiores ataques russos e ela viu coisas aterrorizantes. Inclusive, ela estava num bunker sem energia, portanto, sem aquecimento, sem comida, e você ter a possibilidade de encontrar com uma pessoa dessas, e os relatos que ela traz de, claro, barulhos de bomba, tiros a todo momento, é aterrorizante, e sabendo o que acontecia do lado de fora do bunker. Pessoas morrendo, sofrendo, e no caminho do bunker até a estação de ônibus, onde ela enfim conseguiu pegar um corredor humanitário, ela relatou coisas assim aterrorizantes, corpos espalhados e muita destruição.
Então a gente viu, assim, a gente ouviu muitos relatos dos piores possíveis. Rodolfo relata que as cenas da cidade de Bucha causaram ainda mais revolta nos ucranianos. Nós aqui dentro da Ucrânia, quando assistimos ao noticiário, a Ucrânia mostra as imagens de forma nua e crua, né? Então as imagens são realmente chocantes. A população está incrédula com o que viram e com o que estão ainda assistindo nas televisões aqui da Ucrânia. E claro que o sentimento de raiva contra os russos só aumenta, o que, claro, cria esse sentimento anti-Rússia que já está praticamente dominando o planeta, e aqui não é diferente. E o que nós vemos também é aqui a reação internacional com relação ao que aconteceu em Bucha, ela reflete exatamente o sentimento do ucraniano, né? Sentimento de muita raiva, de muita dor, tristeza, que o que aconteceu realmente é revoltante. É um crime de guerra e óbvio que isso afeta todos os civis e a nós voluntários também, porque o nosso maior medo aqui é justamente passar por uma região onde tenham russos e que estejam de forma indiscriminada cometendo esses crimes que podem a qualquer momento atingir qualquer um de nós, né, que estamos aqui em solo ucraniano. Portanto, o sentimento é esse e dessa forma afeta-se muito a vida do civil aqui na Ucrânia. O episódio em Bucha vem sendo chamado de massacre pelo governo ucraniano, que acusa soldados russos pelo episódio. A Rússia nega a responsabilidade pela morte dos civis. O Kremlin diz que os crimes foram cometidos por serviços especiais ucranianos, no que chamou de encenação. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu nesta semana para discutir o caso. Durante o discurso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou os russos pelo massacre. Ontem voltei da cidade de Bucha, recentemente liberada das tropas russas. Não há um crime que não foi cometido lá. As tropas russas mataram qualquer um que serviu a nosso país. Mataram mulheres fora de casa quando tentaram chamar alguém que estava vivo. Mataram famílias inteiras e tentaram queimar os corpos. Estou falando com vocês hoje em nome do povo que honra a memória de todos os mortos e a memória dos civis que foram mortos a tiros, receberam tiros após serem torturados. Alguns foram mortos nas ruas e morreram em sofrimento. As diferentes versões sobre a morte de civis em Bucha levaram o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a pedir uma investigação independente. Mas as evidências em torno de um massacre russo na cidade de Bucha levaram à suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A Assembleia Geral da ONU acaba de aprovar a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos do grupo. Afinal, quem será o responsável por essa investigação? O que já sabemos sobre o episódio em Bucha? Sobre essa e outras questões, conversamos com Pedro Mendes Martins. Ele é mestre em ciências militares e especialista em Rússia. Pedro, mais uma vez obrigada por estar conosco aqui do Item Mais. Sempre muito bom contar com a sua ajuda. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Carol. É sempre um prazer e uma honra estar aqui disponível. Sempre um prazer. E vai ser muito importante para a gente, Pedro, entender o que aconteceu em Bucha. Imagens chocantes que acompanhamos, os relatos de ucranianos também, nesse momento, causam arrepios. O que já sabemos de concreto com relação ao que aconteceu na cidade que fica ali nas proximidades da capital Kiev? Bom, Carol, essa é uma questão trágica, é a única palavra que eu posso usar, é uma trágica. Se for confirmada as suspeitas, seria uma atrocidade. Mas o que nós sabemos agora é que uma população, supostamente civil, ela foi massacrada pelas forças de ocupação russa, e isso foi descoberto, foi comprovado assim que as forças russas recuaram e as autoridades ucranianas acabaram voltando, basicamente, ao que nós temos de comprovação, basicamente o que nós temos de concreto sobre essa situação. Eu falo
falo supostamente civil porque na definição do direito internacional, civil é aquele que não está combatendo, independente de ser um militar que esteja ferido ou esteja preso ou rendido, ou um civil que de fato não esteja participando das hostilidades. Então uma pessoa que não seja um militar, que pudesse ter tomado parte das hostilidades, ela deixa de ser civil para ser um combatente, então as regras do direito internacional são diferentes. Ao que tudo indica, era uma população civil que teria sido executada e massacrada pelas forças de ocupação da Rússia. Massacrar população civil, Pedro. Estamos falando então de um crime de guerra? É comprovação, né? Existe sempre uma investigação independente a ser feita. Na guerra costuma-se dizer que a verdade é a primeira vítima. Então ainda existe um caminho muito longo a ser feito ainda para se investigar, ser comprovado todas as circunstâncias. Como eu falei, as regras que protegem o não combatente, ou seja, a população civil do combatente, elas são diferentes em muitos aspectos. Então você tem que verificar primeiro se essa população de fato era uma população não combatente, embora eles não sejam militares, como a gente poderia dizer assim, de carreira, né? Militares mesmo, mas existe sim essa possibilidade a ser comprovada por uma investigação independente. Pedro, acredito que seja importante para quem está nos acompanhando, para que a gente consiga explicar o que é o crime de guerra. Como identificar a ocorrência desse tipo de crime? Bom, o crime de guerra ele é um tipo de ilícito internacional que ocorre quando se viola os termos das Convenções de Genebra de 1949. Essas convenções são 4, todas elas se baseiam na distinção entre o combatente e o não combatente. Essa distinção é muito simples. O combatente é aquele que toma parte nas hostilidades e o não combatente é aquele que não toma parte nas hostilidades, independente de ser um agente estatal, ou seja, militar ou não. Cada uma dessas convenções ela regula um aspecto bem específico dessa diferenciação. Uma delas lida com náufrago, em casos de guerra marítima. Outros lidam, por exemplo, com profissionais de saúde, com profissionais de imprensa. Outros lidam, por exemplo, com feridos e prisioneiros de guerra. Então, são regras diferentes que regulam aspectos diferentes. Isso torna o fato de que existe um rol, um conjunto de crimes de guerra que é praticamente não exaustivo, porque, infelizmente, o ser humano, já foi comprovado em vários momentos da história, ele é muito eficiente em cometer esse tipo de atrocidade contra os seus iguais. Dito isso, um dos crimes de guerra é justamente atacar a população civil. Você atacar uma população que não toma parte nas hostilidades é justamente um crime de guerra. Outro crime de guerra, embora ele seja um pouco menos comum, pelo menos em termos de registros oficiais e comprovados, é, por exemplo, você não poder conduzir experiências científicas com prisioneiros de guerra, como aconteceram durante os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de prisioneiro, né, mais especificamente. Então existe um rol muito grande de crimes de guerra, inclusive um desses é justamente direcionado a não atacar a população civil, ou seja, uma população que não está combatendo. Você fala, Pedro, aqui durante a nossa conversa, de uma investigação independente. Quem seria o responsável por essa investigação? E quando a gente fala na possibilidade da ocorrência de crimes de guerra nesse momento do conflito na Ucrânia, quem vai fazer esse julgamento? É o Tribunal Penal Internacional? Sim, basicamente seria o Tribunal Penal Internacional. Ele é um tribunal criado especificamente para coibir esse tipo de crime, mas não só. O Tribunal Penal Internacional, para aqueles que porventura não saibam, ele é uma organização internacional independente, ou seja, ele é fora do sistema ONU, criado em 98, mas passou a funcionar em 2002 para julgar esses tipos de crime, quais sejam crimes de guerra, de genocídio contra a humanidade. São crimes muito específicos e foram criados na esteira do que ocorreu tanto em Ruanda quanto na ex-Iugoslávia. Ele é o órgão que teria a capacidade de você investigar esses crimes. Qual o problema? O problema é que para ele poder investigar esse crime, o estado onde aconteceram essas atrocidades tenha que ser um estado parte do TPI, ou seja, tem que ser um estado que faça parte do TPI. Acontece que a Ucrânia não faz isso. A jurisdição do TPI era muito complexa e um dos critérios é justamente isso. O estado que é atacado, ele tem que ser parte do TPI. É o caso, por exemplo, do Afeganistão, que ele é parte do TPI, então ele pode pedir, o governo afegão poderia pedir para que o TPI investigasse uma situação. Não é o caso da Ucrânia. Alguns outros países, como por exemplo a própria Rússia, Estados Unidos e Israel, eles não aderiram ao TPI porque a adesão ao TPI é uma faca de dois gumes, no seguinte sentido: ao mesmo tempo que protege o Estado, que é parte do TPI, e possibilita que ele entre com uma investigação por um crime de guerra, de genocídio de humanidade cometido no seu território, ele também se vincula a essas regras, ou seja, ele pode ser tanto acusado quanto ser o acusador. Então países como Rússia, Estados Unidos e Israel
Israel, não fazem parte, justamente para não ter que conviver com o risco e com o constrangimento de ter um membro das suas forças armadas sendo investigado por esses tipos de crime, que são os piores tipos de crimes possíveis que podem ser cometidos durante uma hostilidade. Então existe essa dificuldade muito grande pelo fato de que a Ucrânia não é membro do TPI, e essa situação poderia ser contornada se o Conselho de Segurança aprovasse uma decisão pedindo para que o TPI investigasse esse tipo de crime, mas como nós sabemos, a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança e vetaria qualquer tipo de resolução que fosse nessa direção de investigar as ações militares da Rússia na Ucrânia. Então, na prática, é muito complicado você ter uma investigação de fato independente. Você pode ter uma investigação da ONU que pudesse comprovar ou refutar essas acusações, mas o efeito prático dela seria muito escasso. E mesmo que o Conselho de Segurança pedisse para que o TPI investigasse, a Rússia novamente vetaria. Então, o efeito prático é muito mais complicado dessa investigação levar a algum resultado concreto. Pois é, o que torna a situação ainda mais dramática, Pedro. Há, inclusive, quem compare, nesse momento, a ação da Rússia com a mesma ação adotada na Guerra da Chechênia, a tática da terra arrasada. Você concorda com isso? A guerra da Chechênia e a guerra da Ucrânia, elas são guerras muito diferentes de serem comparadas. Primeiro, porque a guerra da Chechênia era uma guerra civil. A Chechênia é uma parte do território russo que estava buscando a secessão. Então, é uma guerra civil destinada a manter a integridade territorial. E você tem a atuação de grupos terroristas na guerra da Chechênia, principalmente na segunda guerra da Chechênia, que foi nos anos 99, né? Não a primeira de 96. Então você tem um conflito muito diferente. E no conflito da Ucrânia, por mais que existam essas acusações de atrocidade, é uma guerra que você percebe que você tem uma autocontenção da Rússia muito grande, uma preocupação de você não gerar mais baixas do que o necessário para os objetivos estratégicos. Uma observação que é muito apontada pelos analistas, inclusive os analistas internacionais, é de que a Rússia não está usando com intensidade a sua força aérea. Ela está preferindo usar helicópteros e mísseis na ocasião. Na guerra da Chechênia, você teve um combate muito mais aguerrido, combate urbano, um combate que você tem um tipo de inimigo, é um grupo paramilitar, não é um grupo estatal. São conflitos muito complicados de serem comparados, embora seja muito comum essa comparação. Pedro, o quanto episódios como o de Bucha pressionam o Ocidente para mais sanções contra a Rússia, ou até mesmo uma corrida por uma solução diplomática para o fim do conflito? Você vislumbra qual saída para o fim da guerra na Ucrânia? As duas possibilidades são as mais plausíveis de se realizarem. Em primeiro lugar, as sanções elas vão pesar muito na economia russa, no bem-estar da população russa. Isso vai acabar minando a aprovação popular do governo Putin. Isso vai acabar estimulando que ele tente buscar uma solução negociada ou, de fato, interromper as hostilidades mais rapidamente. E, por outro lado, no entanto, as sanções elas não podem ser muito prolongadas, porque você tem um efeito adverso, né? A gente chama de efeito backlash na própria economia internacional, porque a economia da Rússia é uma economia muito grande, ela tem um PIB superior a $1 trilhão. Então, você uma sanção muito prolongada também acaba tendo consequências para o bem-estar de outros países, inclusive daqueles que não têm nada a ver com o conflito, inclusive, como a gente já pode ver os primeiros impactos na economia brasileira. Então, você acaba, as sanções, né, o prolongamento das sanções acaba estimulando com que as duas partes elas acabem buscando uma solução negociada. Você já tem uma mesa de negociações entre Rússia e Ucrânia sendo mediada pela Turquia, que é um país membro da OTAN, como uma evidência desse estímulo de todos os envolvidos, né, e aqui eu também estou estendendo ao próprio Ocidente na forma da OTAN, a tentar acabar com as disputas na via diplomática, na via negociada, porque a Rússia não quer prolongar mais o conflito, porque isso acaba minando ainda mais a imagem e pesando por aprovação do governo Putin. O Ocidente, por outro lado, quer acabar com o conflito porque as sanções são muito pesadas e no médio e longo prazo vão ter efeitos muito adversos na economia internacional, e o governo ucraniano sabe que não pode resistir para sempre ao avanço russo, principalmente porque já é bem estabelecido que as forças russas não estão sendo usadas com toda a sua potencialidade destrutiva. Então, todos os envolvidos têm motivos muito fortes e têm estímulos muito intensos para que busquem uma solução negociada. Vai ser uma solução que vai demorar meses, no mínimo uns bons meses, mas tudo indica que a solução vai vir por aí, pela via negociada e não pela via militar. Que essa solução negociada chegue em breve, viu, Pedro? Nossa torcida aqui, sem dúvida. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Até lá. E assim encerramos este episódio do Item Mais. Na segunda-feira estaremos de volta. Um ótimo fim de semana para você e até lá.
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.